Que bom que você se animou, né? Como Deus é bom. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer se mover através de você, se mover em você, a sua família. Esse mês de maio, tivemos todo mês orando pela família, ministrando no tema, né, de família, e eu creio que você foi, de alguma forma, abençoado por isso. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que fala sobre uma família inabalável. Quantos querem ter uma família inabalável? Quantos querem formar uma família inabalável? Amém? Glória a Deus? Então eu quero dizer para você que uma família inabalável, ela também começa por uma vida inabalável. Quantos querem ter uma vida inabalável? Que não se abala. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 ao versículo 18, que é a palavra de Josué, quando Josué renova a aliança com o povo. Josué, um líder tremendo, um líder cheio da unção de Deus, um homem que foi instruído por Moisés, foi discípulo de Moisés. A Bíblia diz que Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então, Josué foi um homem que teve uma marca de ser um servo, um homem que foi um discípulo, exemplo. Hoje, quando estava meditando nessa palavra, falando para Deus que eu me identifico muito com Josué. Eu quero ser um discípulo, né? Uma pessoa, um homem que seja um discípulo do Senhor, como Josué foi. E nós temos na vida de Josué, em muitos aspectos, claro que ele era um homem pecador, que precisando da misericórdia, da graça do Senhor. Mas em muitos aspectos, Josué foi um exemplo, e foi um líder também exemplo, né? E já no final da sua vida, ele já tendo levado o povo a entrar na terra prometida, depois que Moisés tirou o povo do Egito, depois de 40 anos, ele assumiu aquela posição para adentrar o povo na terra prometida, e ali passou 40 anos depois, ainda como um líder, principal líder de Israel, ele reúne o povo e faz esse discurso e chama o povo a uma renovação de aliança. E isso é muito importante. Veja o que diz a palavra. Josué dizendo: agora, pois, a partir do versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor Deus, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da terra da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar-se em nome de Jesus. Queridos, uma família inabalável. Nós desejamos
sonhamos, projetamos. Quantos aqui são casados? Ok? Quando casamos, fazemos uma aliança no altar, né, onde o homem se compromete a amar a sua esposa, a honrar a sua esposa, a cuidar da sua esposa. Também a esposa, da mesma forma, se compromete com o seu marido, seu companheiro, seu esposo, e ali, unidos ali no amor, né, diante do altar do Senhor, fazemos aquela aliança. E quando estamos ali, todos planejamos, sonhamos uma família inabalável. Ninguém, creio eu, ninguém vem ao altar para tomar uma esposa ou para tomar um marido e ali fazer uma aliança pensando assim, daqui um ano eu vou cair fora. Daqui um ano eu vou partir para outra. Daqui um ano, vou ficar aqui, casar só uns 3 anos e depois Ninguém faz isso. Creio que todos fazemos uma decisão, um propósito. Nosso coração tem o desejo de formar uma família inabalável, sim ou não? Ok? Então esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, porque isso é o plano de Deus, esse é o plano de Deus para nós, esse é o projeto de Deus para a família, que a gente se una, como diz lá em Gênesis, será um homem, se une a sua esposa e serão os dois uma só carne, e vão caminhar de uma maneira vitalícia, contínua, caminhando, formando a sua família, e essa família tendo uma estrutura sólida, tendo uma base sólida, tendo uma condição de crescer, de se multiplicar, de se fortalecer, sim ou não? De prosperar. E esse é o plano que nós temos e também é o plano de Deus. É exatamente isso que Deus projeta. Nós cantamos hoje aqui, né? Sobre o sonho, que sonhar não é demais. Então, sonhamos e desejamos, temos um projeto. E esses sonhos não vêm do nosso coração, vem do coração de Deus, porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então Deus tem colocado em nós desejos, projetos, sonhos, e dentro do aspecto familiar, nesse sentido de família, esse é o projeto de Deus para nós. E não somente na família, mas também de uma vida inabalável, de ter uma vida que caminhe de forma segura, firme, sólida. Todos sonham e desejam isso, ok? Amém? E nós estamos vendo aqui, nesse texto, a pessoa de Josué. Josué, ele é essa referência. Josué, em toda a narrativa bíblica, e é claro, como eu falei, Josué era um homem, um pecador, claro, mas a Bíblia não destaca aqui os pecados de Josué. Por quê? Porque Josué teve uma postura, uma caminhada que mostra uma vida inabalável. Lá, já no final da sua vida, ele reúne o povo e diz, olha, vocês hoje podem fazer uma decisão. E a primeira coisa que eu quero falar para você sobre ter uma família inabalável, uma vida inabalável, é exatamente uma decisão. Nós precisamos decidir. Diga para quem está ao seu lado assim, uma decisão. Diga, tome uma decisão. Josué chama o povo a uma decisão. Então, tudo parte de uma escolha, de uma decisão sua, de uma decisão minha. Nós, muitas vezes, queremos terceirizar, estamos na época da terceirização, queremos terceirizar a culpa, né? A culpa foi do fulano, a culpa é do pastor, a culpa é do pai, da mãe, da avó, da tia, do irmão, do vizinho. Mas a Bíblia diz que tudo começa com uma decisão minha. Diga, minha decisão determina a minha estrutura familiar e a minha estrutura pessoal. Então, Josué, ele decidiu servir o Senhor. E ele não decidiu aqui nesse texto que nós lemos, ele decidiu lá atrás. Ele decidiu lá atrás, quando ele ainda era jovem. Ele não decidiu aos 80 anos, 90 anos, morreu aos 110. Né? Imagina, você morrer com 110 anos. Maravilha, hein?
Então, não, ele decidiu lá no início da sua vida. Ele tomou uma postura, ele tomou uma decisão de dedicar a sua vida a Deus, de buscar as coisas de Deus, de se entregar a Deus, de servir a Deus. Então, a decisão que nós tomamos, ela define a nossa vida, porque a decisão que você toma é a porta que você abre e é o caminho por onde você entra. Então, o caminho que você escolhe vai te levar aonde você está indo. Se você quer um caminho de bênção, você tem que tomar uma escolha de bênção. Se você quer tomar um caminho de uma vida inabalável, então você tem que tomar uma decisão daquele que pode sustentar a tua vida. Eu costumo dizer, a vida tem muitas encruzilhadas, né? Muitos cruzamentos. E aos 50 anos eu fiz uma análise aí com Deus, e os irmãos estavam aqui, lembram que eu falei isso, não sei se foi os 50 ou os 49, que eu falei assim, eu louvo a Deus, porque em todas as encruzilhadas que eu passei na minha vida, Deus me ajudou a escolher de maneira correta. Agora, por que Deus faz isso conosco? Porque nós damos a Ele a escolha. Josué foi um homem que decidiu abrir mão do seu livre-arbítrio, da sua autoescolha, da sua liberdade de decidir por si mesmo, para simplesmente decidir seguir o caminho de Deus. Quando todos decidiram se levantar contra Moisés, ele decidiu que não. Quando todos decidiram, quando Moisés subiu ao monte, durante 40 dias e 40 noites, e todos foram ao arraial, e fizeram uma festa, fizeram um carnaval, começaram a celebrar outros deuses, Josué permaneceu no pé do monte. Essa é uma das passagens lindas da Bíblia, detalhes que definem a nossa vida. Porque Deus disse, olha, a partir dessa linha, o povo não poderá subir. Só Moisés poderá subir a partir daqui. Mas eles podiam ficar até ali. Então Josué disse, eu posso ficar aqui? Posso, então aqui que eu vou ficar. É o mais perto que eu posso chegar? Sim. Então eu vou ficar aqui. Mas muitos podiam estar ali com ele. No entanto, ficaram lá no arraial. Ficaram distantes do propósito. Você entende que a nossa decisão, que a tua decisão é importante? Amém? Amém, pai? Amém, mãe? Você entende que a tua decisão, ela define se a tua família vai ser uma família inabalável? Nós podemos decidir. Um exemplo que eu tenho disso é minha avó, que já é falecida, a mãe do meu pai. Um dia, entrevistando ela lá, conversando, os meus primos falaram, vovô dizia, eu nunca briguei com a Zenil, o nome dela era Zenil, eu nunca briguei com a Zenil, porque ela nunca aceitou briga. Quantos casais brigam, e a gente acha que a culpa é do outro? Só que ela disse, eu conversando com ela, falou assim, quando casei com Otávio, o nome dele era Otávio, eu falei para Deus, eu vou casar com ele, mas eu nunca vou brigar com meu marido. E ele falou, eu tentei brigar com ela muitas vezes, mas ela nunca aceitou briga. Então, uma decisão tornou uma família inabalável. E olha que ela teve motivo. Ela teve motivo. Aconteceram muitas coisas. Você imagina uma família que tem 11 filhos, sem motivo não tem para brigar. É ou não é? São no mínimo 13 motivos diários para brigar. Fora os agregados. Então, uma decisão. Então, a nossa vida, você, como Josué, você pode decidir servir a Deus. Josué falou para o povo, olha, vocês decidam a quem vocês vão servir. Eu já fiz a minha decisão. Quando você toma a sua decisão, ela vai definir a tua caminhada, amém? A segunda coisa importante para que caminhemos, formemos uma família inabalável, uma vida inabalável, é
uma tomada de posição. Pastor, isso é a mesma coisa que decisão? Não. Porque muita gente decide, mas não se move naquela direção. Muita gente quer crescer, mas não se move. Muita gente... Quantos gostariam de saber falar uma outra língua? Quantos gostariam de falar inglês? Quantos estão matriculados numa aula de inglês? Inclusive eu. Quantos gostariam de tocar um instrumento? Quantos estão matriculados num curso? Você entende isso? Então, uma decisão, querer é uma coisa, tomar uma decisão. Quantas vezes no final do ano a gente toma uma decisão, no início do ano, ano que vem eu vou emagrecer. Eu fiz isso muitas vezes. Fiz isso muitas vezes, irmãos. Ah, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou cuidar mais da minha esposa, eu vou cuidar mais do meu filho, eu vou ser uma pessoa diferente. Então, a decisão, ela precisa ser acompanhada de uma tomada de posição. Porque Josué permaneceu em crer. Ele tomou uma posição e ele andou na posição que ele tomou. Amém? Ele tomar uma posição significa exatamente você avançar naquilo que você deseja alcançar. Então, se nós queremos ter uma família inabalável, nós precisamos tomar uma posição para que a nossa família seja assim. E como é que eu faço isso, pastor? Você tomou uma decisão? Então agora você tem que orar pela tua família. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que decidir viver pelos princípios de Deus. Você tem que decidir crer de fato. Na verdade, tomar a decisão e crer. Diga, crer. A nossa tomada de posição é quando eu decido crer. O pastor Edilson hoje falou aqui, do irmão tomou uma posição. Ele tinha lá, mas eu tenho que pagar, nem sei as contas, 1.000, ganha 400. Como é que vou dar dízimo? Meu irmão, com 400 você não paga nem a primeira conta. Então, é porque aquilo não era colheita, era semente. E você tem que saber a diferença entre colheita e semente. Porque colheita você pode comer, mas a semente você tem que semear. E aí é uma tomada de decisão. Você toma uma decisão, eu tomo a decisão, eu vou ser fiel. Mas a tomada de posição é na hora que você dá. É na hora que você decide. É a hora, por exemplo, tem gente que quer ter uma vida com Deus, mas não decide se batizar. Não entrega a vida para Jesus. Alguém pergunta, e aí, você é crente? Não. Então você não tomou uma posição. Você decidiu que você quer a bênção de Deus, mas você não tomou uma posição de ser um cristão. De dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir o Senhor. Domingo eu não vou para o futebol, eu vou para a igreja. Quinta-feira eu não vou ver a novela, vou adorar a Deus, eu vou servir, vou ler a Bíblia, vou orar. É ou não é? Então isso é uma tomada de posição. É quando você toma atitudes que te levam ao resultado que você espera. Você quer aprender uma língua, aí você vai lá e se matricula na aula. Você tomou uma posição. Sim ou não? Não é? Então, é uma postura que tomamos. É uma decisão, mas de dar passos na direção daquilo. Por exemplo, quando os espias foram à terra, olhar a terra, foram 12 espias. Entre eles, Josué e Calebe. Então, eram 10 mais Josué e Calebe. Quando eles voltaram, o relatório foi um relatório terrível dos 10. Os 10 disseram, olha, aquela terra é boa, realmente a gente viu lá terra boa, uma boa colheita, frutas grandes, mas olha, não vai dar. Não vai dar porque o povo é gigante, porque o povo é forte, porque as cidades são fortificadas, eles são mais fortes que nós, eles são mais capazes que nós não somos, nós somos uma poeira, nós somos como gafanhotos na frente deles, eles vão nos esmagar, vão acabar com a gente. 10 disseram isso. Mas Josué e Calebe tomaram uma posição diferente. Todos decidiram sair do Egito, todos decidiram que queriam a terra. Mas quando chegou na hora de tomar uma posição, Josué e Calebe disseram, não, peraí gente,
Deus que abriu o mar, Deus que deu, que está dando para a gente maná, que está com a coluna de fogo, Deus vai ser conosco e Deus vai nos dar essa terra. Isso é o quê? Um ato de fé. Então, tomar posição, meu irmão, é quando você, de fato, decide crer. Quando você decide colocar a tua vida no altar de Deus. Abraão sempre quis amar a Deus. Mas um dia Deus falou: Abraão, me dá teu filho Isaque. Abraão tinha que tomar uma posição. Sim ou não? Você entende a diferença entre uma decisão e uma tomada de posição? A decisão é algo que você inspira, que você decide. Mas a tomada de posição, muitas vezes, é um sacrifício. É uma entrega. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Eu quero. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Um chegou dizendo: Senhor, eu quero, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não, faz isso, segue a lei. Eu faço, que legal. Mas Senhor, isso eu já faço. Senhor, então tu quer ser perfeito? Quero. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ele foi embora triste, porque ele decidiu, mas ele não tomou uma posição. Você entende, irmão? Então tome uma posição. Nós precisamos tomar uma posição, e posição, tomada de posição tem a ver com um discernimento, com fé, com você crer e se lançar no desafio da fé. E aí, como você pode tomar uma decisão dessa? Quando você ama mais a Deus do que a si mesmo. Não há sacrifício, não há coisa difícil para quem ama a Deus. Se eu amo a Deus, então eu tomo uma posição ao lado de Deus. Josué e Caleb quase morreram junto com Moisés, porque o povo queria matar Moisés. Mas aí Deus disse: olha só, desses nenhum entrará na terra, só Josué e Caleb, porque houve neles outro espírito. Então, de toda aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, só Josué e Caleb que entraram na terra. Os abaixo de 20 anos entraram, mas acima de 20 anos, eles ficaram rodando no deserto 40 anos, até que todos morreram. E aí então, daquela geração, só Josué e Caleb entraram. Por quê? Porque tomaram uma posição correta. Diga comigo: eu vou tomar posições corretas na minha família, na minha casa, posições de fé. Amado, entenda bem, não tenha medo de tomar posições de fé, pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus fala, porque quando você honra a Deus com a tua fé, Deus honra você, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé que temos nele. Terceira coisa importante, para termos uma família inabalável, é uma manutenção. Diga manutenção. Então diga decisão, posição e manutenção. Eu queria ficar tudo com são, então eu botei manutenção, mas você pode escrever aí perseverança, porque manutenção é no sentido de permanecer. Então a nossa fé precisa de uma manutenção, a nossa família inabalável precisa ser mantida. Amém? Mantida contra tudo e contra todos. A Bíblia diz que o inimigo vem, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, amados, nós temos alguém, um inimigo que vem contra a nossa vida. Mas quando você persevera, diga persevera. Diga para quem está ao seu lado: é preciso perseverar. Aleluia, porque o que é essa manutenção? Você decidiu, você toma posição, mas quantas vezes a gente decide e toma posição, depois a gente fala assim: não vou mais não, estou sentindo que não é isso, não é? Porque a gente desanima. Deus quer que você se anime. O Senhor disse para Josué: Josué, não desanima, esforça-te, tem bom ânimo, não se acovarde, renove-se, amém ou não?
Deus tem falado conosco aqui desde o início do ano, sobre se esforçar, sobre se renovar. Quantos têm entendido isso? É o Espírito Santo falando com você. Sua fé precisa ser mantida, precisa ser alimentada. Então Josué, veja bem, amados, ele andou nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra e obedecendo os seus princípios. Todos foram lá adorar o bezerro. Josué falou: não, eu não vou ficar aqui. Todo mundo ficava lá, Josué ficava na porta da tenda de Moisés. Eu imagino que falavam de Josué. Ia lá, está lá o bajulador, né? Você sabe, bajulador. Está lá aí, ó. Ih, menos Josué, menos. Não é? Por quê? Porque Josué, ele decidiu ser fiel, manter-se fiel, caminhar nos princípios de Deus. Então hoje, amados, preste atenção, nós estamos numa sociedade onde as coisas são normais pelo uso. A desculpa, ou aquilo que a gente fala, todo mundo faz. As pessoas te dizem assim: meu irmão, o que importa é você ser feliz. Quem disse isso? Vê se na Bíblia diz isso. O que importa é ser fiel, permanecer fiel, é obedecer a palavra de Deus, mesmo quando isso nos é caro, mesmo quando isso nos é difícil. Ou você acha que foi fácil para Abraão levar Isaac para o altar? Não é? Ou você acha que era fácil para Moisés estar à frente do povo, sendo muitas vezes perseguido, Josué sendo muitas vezes criticado? Conquistar a terra não era fácil, mas ele diz: eu vou permanecer. Ele caminhou perseverando em manter-se dentro do propósito de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Ande em espírito. Alimente o seu espírito. Busque. Como é que eu faço isso? Ore, leia a Bíblia, esteja em comunhão. Sabe o que você está fazendo hoje aqui? Fortalecendo o seu espírito. É ou não é? Você recebe uma palavra, recebe uma oração. Os irmãos que foram lá na quinta-feira, saíram do sítio, depois da festa linda, maravilhosa, mas foram lá cumprir o propósito, cumprir o chamado. Glória a Deus. Não é? Então, a gente às vezes tem que perseverar, tem que se manter. A gente faz a reunião aqui de manhã, e quando tem às vezes um culto no sábado, né? Pastor Rui e pastora Thelma sabe disso. Tem um evento de jovens, o pessoal não vem domingo de manhã. Tem não sei o que, não vem. O pessoal, amanhã acho que eu... Você tem que perseverar na célula, é ou não é? É ou não é, irmão? Você tem que perseverar, meu irmão. Se Deus te chamou, persevera. Família é um chamado de Deus para você, persevera na sua família. Persevera, meu irmão. Se Deus te chamou num propósito, se é de Deus, vai vir lutas, vão vir tempestades, vão vir dificuldades. Não pensa que com Josué foi fácil. Vou dizer para você uma coisa, comigo também não é fácil, não. É fácil, pastor Edilson, para você? Pastora Rosa, é fácil? Tranquilo? Não é, irmão. Quantos estão aqui que podem dizer, não é fácil, não? Por quê? Porque a gente tem luta, é ou não é? Quantas vezes você é zombado? Quantas vezes você debocham de você? O pastor Edilson falou aqui agora, do irmão, falou, eu não faço nada disso aí, estou bem. Quantas vezes acontece isso? Então, meu amado, persevere. Persevere. Josué perseverou. E agora ele podia dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma família inabalável. Aqueles que perseveram, eles vão ver o fruto do trabalho, vão ver o fruto do resultado, vão ver a vitória. Amém? Porque alcança, porque o Senhor vai te levar,
o Senhor vai mover, amado, essa situação. Ainda que você esteja atravessando uma dificuldade, Deus vai te dar um caminho de êxito. Amados, eu amo, e vou fechar aqui com essa palavra e partir para a conclusão. Eu amo um versículo que sempre falou muito comigo. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A irmã hoje falou aqui no testemunho, você que já é evangélico, não pensa que você já sabe tudo. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, irmão. Porque a nossa experiência, a gente acha que ela contém tudo de Deus. Tudo de Deus é impossível de ser contido em nós. Deus tem sempre algo mais para revelar, para derramar. Amém? Isso não é heresia, não. Isso é a palavra de Deus que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Amados, quantas vezes, imagina, irmão, se a palavra do Senhor não fosse poderosa nesse sentido, eu vou fazer, 25 anos de ministério, como é que eu vou pregar a Bíblia 25 anos? E pastor local ainda tem um problema, porque o pastor local tem que pregar uma mensagem nova a cada domingo, não é? Porque o evangelista, o avivalista, ele vai de igreja em igreja pegando a mesma mensagem, todo mundo diz, glória a Deus, que palavra! E o pastor, quinta-feira tem que pregar uma mensagem, no domingo tem que pregar outra nova, e tem que ser melhor do que a de quinta. Hoje foi mais ou menos. Hoje foi tremendo. A palavra de Deus, irmãos, ela se renova na nossa vida. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Deus quer manifestar-se, Deus quer se manifestar na tua casa. Deus, Ele quer se manifestar na sua casa, transformando a tua família, a tua casa, uma casa inabalável, colocando ali fundamento, estrutura inabalável. E esse fundamento, essa estrutura não é outro senão o próprio Senhor Jesus. Não é outro senão o próprio Senhor. Ele quer se manifestar na nossa vida, na nossa família, como aquele que salva e como aquele que sara a nossa vida e a nossa casa. Amém? Digo, o Senhor é aquele que me salva. O Senhor é aquele que me sara. Digo, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas na minha vida. Nossas famílias precisam de resgate, como Israel precisou. Tirar do Egito e colocar na terra que mana leite e mel. Quantos querem isso? Amém. Muitos de repente estão no deserto ainda, estão caminhando ali, mas a Bíblia diz que o Senhor é que vai nos tirar com mão forte e vai nos colocar na presença, no propósito dEle. Amém? Agora, uma coisa nós temos que voltar à decisão e dizer: quem é o Senhor da minha família? Josué conclamou o povo e disse: vocês vão decidir hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é o Senhor da sua família? Quem é o Senhor da sua vida? A quem você que está aqui hoje tem servido verdadeiramente? Responda rápido, não. Faça uma análise. É a Deus ou aos prazeres? É a Deus ou é a tua própria personalidade? É a Deus ou é o consumismo, as riquezas? É a essas coisas ou você de fato tem servido ao Senhor Jesus? Hoje nós precisamos tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Alguns já tomaram uma decisão, precisam tomar uma posição. Alguns já tomaram uma decisão, já tomaram uma posição e agora tem que fazer a manutenção, tem que perseverar.
Mas muitos ainda precisam se decidir. Talvez porque estão afastados. Talvez porque em algum momento você fraquejou. Isso é do homem, irmão. Isso é da carne, é nosso. Mas o Senhor é aquele que nos põe de pé. O Senhor é aquele que nos resgata. O Senhor é aquele que nos busca. O Senhor é aquele que nos dá a nova oportunidade. O Senhor é aquele que nos trata. Se você buscar ao Senhor, Deus vai se manifestar na sua vida. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso nunca acaba. Deus tem sempre algo mais a derramar na sua vida. Deus tem sempre algo mais a se manifestar na nossa vida. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Uma família inabalável. Eu preciso, a minha família, uma família inabalável. Se você precisa, coloque a mão no seu coração. Comece a orar pela sua família. Comece a pedir ao Senhor que faça da tua família uma família inabalável, uma casa sustentada pelo próprio Senhor, onde Ele é o fundamento, onde Ele é o alicerce, onde Ele é a presença, como diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, coloque hoje a tua vida, meu irmão, coloque hoje diante do Senhor e diga: Senhor, faz da minha casa uma casa inabalável, os meus filhos, a minha esposa, meu marido, se você é mulher, meus pais, toda a minha família, dá-me uma família inabalável. Você que é solteiro e que está hoje orando, profetiza sobre a tua família. Senhor, dá-me uma esposa, dá-me um marido que forme comigo uma família inabalável. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós abençoamos o teu povo com uma palavra, Senhor, de fortalecimento. Que hoje, ó Deus, a decisão seja tomada, que hoje a posição e a manutenção de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, do propósito, dos princípios, que o Senhor venha hoje trazer sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas aqui, e que todas as famílias sejam famílias inabaláveis, famílias que vão conquistar, que vão prosperar, famílias que vão crescer, que vão avançar no território do inimigo e de fato, Senhor, cumprir o teu propósito, o teu chamado nessa geração. Não uma igreja, não uma família passiva, uma família prostrada, mas uma família que serve ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos, os meus netos, os meus descendentes, os meus ascendentes, todos alcançados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, toma as famílias do Brasil, toma hoje, Senhor, as famílias do nosso país. Senhor, entra, Senhor, com libertação, com cura sobre as famílias do Brasil, a nossa vizinhança, Campo Grande, Rio de Janeiro. Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos como nação, como cidade, como povo, a ter, Senhor, famílias inabaláveis. E hoje, Senhor, quero colocar diante de Ti, que cada homem, cada mulher, independente da idade, sejamos pessoas inabaláveis, servos e servas inabaláveis diante do Senhor. Por isso, Senhor, hoje tomamos uma posição, tomamos uma decisão de perseverar, mas hoje queremos
decidir te servir de todo o coração. Como Josué que disse: eu vou servir a Deus. E o povo respondeu que jamais nos afastemos de servir a Deus, que possamos cada dia, que jamais nos afastemos de servir a Deus, porque de fato só o Senhor é o nosso Deus. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.